Galera, hoje eu tenho uma questão aqui da prova da PGE Paraná 2024 sobre repartição de competências. É um tema que está sempre presente em prova de procuradoria, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal. Então é um tema muito importante e hoje a gente vai ver uma questão sobre isso. Vamos lá. Bom, essa questão aqui da prova da PGE Paraná tratou do tema de repartição de competências com foco em direito ambiental. Então, basicamente, é uma questão que fala da competência para tratar de meio ambiente. Bom, o meio ambiente está tratado na Constituição, no que diz respeito à repartição de competências, nos artigos 23 e 24, principalmente, tá? E no artigo 23, a Constituição fala que a Constituição prevê as matérias que são de competência administrativa, competência material comum da União, dos estados, e dos municípios, e do Distrito Federal também, né? E meio ambiente é uma matéria de competência administrativa ou competência material comum, certo? Já o artigo 24 da Constituição trata da competência legislativa concorrente. E meio ambiente é um tema de competência legislativa concorrente. Como é que funciona a competência legislativa concorrente? A União cria leis tratando de normas gerais sobre aquela matéria, e os estados e o Distrito Federal, veja, os municípios não estão previstos no artigo 24, tá? Mas e os estados e o Distrito Federal, então, criam leis tratando de normas específicas sobre aquela matéria para atender às suas peculiaridades locais, certo? Os municípios estão na competência legislativa concorrente? Não estão previstos no artigo 24. Isso significa que eles não podem legislar sobre as matérias de competência legislativa concorrente? Também não significa, porque o artigo 30 da Constituição fala que os municípios têm competência para legislar sobre matérias de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber. O que significa isso? Significa que nas matérias que não são apenas da União, que são aquelas matérias de competência legislativa privativa do artigo 22, os municípios podem tratar dos temas que sejam nos aspectos de interesse local, complementando a legislação federal e a legislação estadual sobre aquele tema, tá? Mas vejam, essa atuação dos municípios, essa atuação suplementar, vai tratar apenas de aspectos de interesse local de cada município, beleza? Então, por conta dessa competência do artigo 30, os municípios podem legislar sobre as matérias de competência concorrente naquilo que for de interesse local, beleza? Bom, vamos lá então, vamos ver o que é que essa questão está falando e qual é a assertiva correta, né? Vamos lá. O enunciado fala o seguinte: de acordo com as disposições da Constituição Federal de 88 acerca do meio ambiente e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal correlata, julgue os itens subsequentes. Então a gente vai ver aqui vários itens e a gente vai ver o que está certo e o que está errado, beleza? Vamos lá, item A, item 1. A repartição constitucional de competências, por ser matéria que diz respeito à estrutura da federação, não guarda relação com a defesa do meio ambiente. Completamente errado, né? O meio ambiente é uma das matérias tratadas na repartição de competências, tá? Só para vocês entenderem muito bem esse tema aqui. Por que a gente tem uma repartição de competências na Constituição? Porque a gente adota um modelo de Estado federal. O que é um modelo de Estado federal? É aquele modelo que tem é aquele Estado que tem várias entidades na sua estrutura interna, e essas entidades possuem atribuições próprias e autonomia para exercer essas atribuições. E a gente tem que ter algum documento, alguma norma que diga o que é a atribuição de cada uma dessas entidades. Por quê? Porque se não houver essa norma, o que a gente vai ter vai ser várias entidades atuando de forma desordenada, às vezes sobre a mesma matéria. Isso vai comprometer até mesmo o que? A longevidade do próprio Estado. O Estado vai colapsar se não tiver alguma organização. Imagine várias entidades com autonomia tratando da mesma matéria de forma contraditória. Por exemplo, só um exemplo, né? Imagina o problema que isso geraria. Então a gente precisa de uma repartição de competências na Constituição Federal. E aí a Constituição vai elencar lá todos os temas que são importantes para aquele país e vai dizer qual entidade, né, dessas entidades internas, que são as chamadas entidades federadas, qual entidade tem competência para tratar daquela matéria, certo? E aí, no caso do meio ambiente, a gente viu que é uma matéria que, no âmbito administrativo ou material, é de competência comum. Todos os entes têm competência para atuar no meio ambiente, porque a proteção ambiental é importante para a nossa Constituição.
e de competência legislativa concorrente. Porque, como o meio ambiente é um tema de interesse de todas as esferas federativas, de todos os entes federativos, é necessário que todos os entes federativos também tenham competência para legislar sobre aquela matéria. Beleza? Então é isso, meus amigos. A letra A está errada. Meio ambiente é um tema assim tratado na repartição de competências, tá? Seguindo, 2. A princípio, lei estadual não pode criar formas de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras se disso resultar flexibilização das regras federais sobre o tema. Tá correto. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. A gente viu que na competência concorrente, e meio ambiente é um tema de competência concorrente, a União edita normas gerais, os estados e o Distrito Federal normas específicas. Essas normas específicas estaduais não podem conflitar com as normas gerais federais. Então, se a União editou normas gerais sobre um tema, não pode vir o Estado ou o Distrito Federal criar normas específicas em sentido contrário, em sentido que conflite com o que foi estabelecido na legislação federal, beleza? Agora, é importante que vocês saibam também que o Supremo Tribunal Federal, especialmente na matéria ambiental, tem um entendimento seguinte: se a norma estadual específica dispõe em sentido diferente do que está na norma geral federal, mas a norma local estabelece um grau de proteção ao bem jurídico maior, aí a norma local estadual pode prevalecer sobre a norma geral federal, ainda que seja conflitante com ela, só porque estabeleceu um nível de proteção maior do que o que estava na legislação federal, tá? Tem esse entendimento no Supremo Tribunal Federal. Então, o item 2 está correto, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um conflito entre a legislação estadual e federal, sem haver um maior grau de proteção ao bem jurídico, que no caso aqui é o meio ambiente, tá? Então, item 2, correto, tá? Item 3, lei estadual pode prever a dispensa do estudo de impacto ambiental para atividade econômica em área de floresta ou de reflorestamento. Tá errado, né? Porque está flexibilizando a exigência de estudo de impacto ambiental que tem previsão constitucional, certo? E isso o quê? Isso faz com que haja um menor grau de proteção. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem precedente específico sobre essa questão aí, precedente antigo, inclusive, tá? Dizendo que não pode uma lei local flexibilizar a exigência de estudo de impacto ambiental, nesse caso aí, para a área de floresta e de reflorestamento. Beleza? Então, o item 3 está errado também, tá, pessoal? Item 4. Segundo o STF, leis locais podem validamente autorizar práticas culturais que causem sofrimento a animais. Está errado, o STF não aceita isso, tá? Porque, primeiro, a Constituição Federal proíbe práticas cruéis a animais, tá? E o Supremo Tribunal Federal tem precedente, né, exatamente nesse sentido, de que ainda que se alegue ser manifestação cultural, você não pode praticar, né, ter práticas que levem animais a sofrimento, tá bom? Porque isso viola a Constituição, certo? Então, aqui nessa questão, a única alternativa correta, o único item correto é o item 2, certo? Então, a gente tem que ver aqui qual é a assertiva, né, de A a E, que fala que é o item 2 o item correto. E, então aqui, assinale a opção correta. E a letra A fala, apenas o item 2 está certo. E é isso aí, realmente só o item 2 está correto. E esse foi o gabarito oficial do CESP, letra A, tá? Então a resposta para essa questão é letra A, porque só o item 2 está correto. Eu concordo com esse gabarito, não vejo nenhum problema nessa questão, então não tenho nada aqui a apontar que precisaria ser retificado. Beleza? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham curtido esse vídeo, que tenham entendido, né, essa nossa revisão sobre o tema. E não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações clicando aqui no sininho, tá? Cliquem aí para saber quando a gente posta coisa nova aqui. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.